nossa entrevistada de hoje é formada em jornalismo pela Universidade Anhanguera, Uniderp. Ela já trabalhou em várias emissoras de televisão de Mato Grosso do Sul, trabalhou no rádio e foi assessora parlamentar. O nosso bate-papo de hoje é com a jornalista Flávia Vicunha, apresentadora do telejornal Guarandi Notícias. Fique com a gente, o Bastidores da Mídia começa agora. Flávia, primeiramente eu gostaria de agradecer a sua presença aqui no Bastidores da Mídia, dizer que estou muito feliz por você ter aceitado o nosso convite. Muito obrigado por ter vindo aqui no nosso programa. O prazer é meu, especialmente de poder conversar com você, que é um colega, né? A gente está junto todo dia, agora a gente vê você profissionalmente, é bem legal. Obrigado. E para a gente começar, eu gostaria que você falasse um pouco, antes da gente falar da sua carreira profissional, que você falasse um pouco da sua infância e da sua família. Então, eu sou índia com paraguaia, né? Dá bem para ver, acho que é bem forte as características. Mas eu sou de uma família simples, uma família humilde, somos 4 irmãos. Eu nasci em Porto Velho, né, em Rondônia, bem longe daqui. A gente morou em Porto Velho, morou em Goiânia. Minha mãe é de Aquidauana, meu pai é de Bela Vista. Mas eu sou de uma família que eu amo muito, assim, tive uma infância feliz, uma família unida. Só tenho boas lembranças, assim, e hoje a gente ainda convive muito intensamente. Meu pai faleceu em 2000, finalzinho de 99, comecinho de 2000, né? Novembro, eu acho. E a gente sente saudade, mas a família é muito unida até hoje. Antes de começar no jornalismo, você trabalhou em quais outras profissões? Então, eu comecei a trabalhar muito cedo. Eu tive filho muito jovem, então tive que trabalhar antes mesmo de ter uma profissão, né? Diferente de hoje que adolescente é aprendiz, né? Não pode trabalhar, na minha época podia. E aí eu trabalhei, eu fiz um monte de coisas. Aquelas coisas básicas de quem não está começando a trabalhar, fui secretária, fui recepcionista, fui até frentista de posto. E aí, já mais próximo de conhecer o jornalismo, eu trabalhei numa agência de publicidade, que eu acho que foi onde eu tive o primeiro contato com comunicação e senti que eu ia gostar daquilo, que aquilo era mais ou menos o meu caminho, mas ainda sem pensar em jornalismo. Aí fui mídia, tráfico dentro da agência, muito legal, gostei muito daquele ambiente, aquele povo maluco, né? Mas eu tive várias experiências profissionais, todas curtas, assim, porque quando você ainda não é profissional em nada, né? Você é obrigado a fazer um pouco de tudo. Então, minha carreira foi bem diversificada, vamos dizer assim. E quando foi que surgiu a primeira oportunidade para você trabalhar na televisão? Então, eu fui para a televisão de um jeito assim muito por acaso, diferente de hoje, né? Que as pessoas vão para a faculdade, depois fazem estágio e acabam sendo contratadas e ficam, né? Eu tinha uma colega que trabalhava na extinta TV Manchete, que hoje é Record, velho, né? E aí, assim, ela trabalhava lá, era produtora, também não era jornalista formada, e eu nunca tinha tido contato algum com jornalismo, eu não tinha ideia do que era aquilo. Aliás, eu assistia muito pouco telejornal, não era uma coisa que me interessava muito, não era intelectual, né? E tinha só 2º grau, enfim, não era ensino médio ainda. E aí ela me chamou, falou, eu estava insatisfeita no meu trabalho, na época eu estava trabalhando como secretária. Estava insatisfeita, querendo alguma outra coisa e tal. Ela falou, estão fazendo teste aqui para apresentadora. Eu falei, imagina teste para apresentadora, o que eu sei que é isso, né? Assim, era muito surreal aquilo, muito distante, né, das coisas que eu já tinha feito, do que eu sabia fazer, do que eu me achava capaz de fazer, né? Não, vem, eu vou falar com o meu chefe. Era o Pastel, Antônio Carlos Azambuja, quem lembra dele, ele já faleceu também, era o editor na época. E aí ela falou, não, vem, vou conversar com o Pastel, vou marcar um horário para você, vem fazer o teste. Aí fui. Lembro que eu me preparei, eu não tinha blazer, umas coisas assim, sabe? Porque, né, era uma roupa totalmente fora do meu dia a dia.
Aí arrumei um blazer e fiquei treinando na frente do espelho, né? Como falar, eu assistia as meninas e ficava olhando como sem noção nenhuma, assim, um tiro no escuro total. Mas, assim, era o que eu achava que eu podia fazer, né? E fui fazer o teste. Me armei de coragem para fazer o teste, fiz eu e a Flávia Lengruber, que na época já estava na faculdade e tal, não tinha se formado ainda, mas já estudava na Federal. Aí eu acabei ficando. Ele me escolheu, gostou, sei lá como eu consegui fazer aquele teste. Tinha um TP para ler e tal, li, né, e fiz. Passei e fiquei. Aí ele já me colocou na rua e aí a partir daí foi muito rápido. Foi tudo muito rápido. E nesse momento, Flávia, conta pra gente, como foi a participação, o envolvimento da sua família? Os seus familiares te incentivaram, te apoiaram nesse momento? Ah, com certeza, assim, principalmente meu pai. Minha mãe é mais tranquilinha, assim, mais na dela, mas meu pai ficou vaidosíssimo, super orgulhoso, sabe? Eu lembro que ele guardava todas as coisas que saíam no jornal, notinha, coisas de felicitação de aniversário, porque depois que você vai para a mídia, você começa a fazer parte desse grupo de conhecimento público, né? E aí sempre tinha alguma coisa ou outra, ele guardava tudo, separava, tinha uma pastinha. Quando o jornal ia para o ar, ele chamava os vizinhos para assistir, fazia um cinema. Era assim, era filha artista mesmo, sabe? Então, era um orgulho muito grande e principalmente assim, porque ele não se formou, minha mãe também não, então não são pessoas que estudaram. Então, havia uma expectativa, apesar de eu não ter feito faculdade ainda, de que a partir dali eu fosse estudar, né? Enfim, me aprimorar. Você disse que você foi mãe muito cedo. Você sempre conseguiu conciliar família e trabalho? Então, foi uma batalha bem difícil, assim. Conseguir, a gente consegue, né, Thaís? As crianças estão aí, eu estou aqui. Mas, assim, vão ficando lacunas mesmo, é difícil. O Felipe ia comigo para a faculdade, eu tenho um filho que tem 22 anos, eu tenho uma neta linda. E ele ia comigo para a faculdade, vinha comigo para o estúdio. Eu lembro até uma vez que eu estava apresentando o jornal e o Felipe ficou solto na redação. E eu fui para o estúdio, não levei ele. Falei, você se comporta, fica quietinho, fica sentadinho aí. E na época, estava até na TV Guarandi, o estúdio era um aquário. Tinha um vidro imenso e a redação ficava no fundo e a gente apresentava lá dentro do estúdio, eu ficava dentro do estúdio. Então, quem assistia via toda a movimentação da redação, né? E houve um estrondo durante o jornal, um barulho muito grande, alguma coisa que se quebrou lá fora, mas não foi nem na redação, nem dentro do estúdio. Automaticamente eu tive a certeza absoluta que tinha sido o Felipe que tinha quebrado alguma coisa dentro da redação e eu continuei a apresentação assim, mas com a cabeça já, meu Deus, o que aconteceu? Terminei o jornal nessa tensão, né, achando que inclusive pudesse ter sido alguma coisa que as pessoas tivessem assistido, né? Mas era muito bacana, muito legal. Foi com dificuldade, mas eles participaram. A Mariana hoje já, né? Mas o Felipe participou muito mais, porque eu precisei estudar, trabalhar e tal. Mas dava para conciliar. Apesar de eu achar que, assim, como era um período que exigia muito de mim, a construção de uma carreira sempre exige muito mais, né? De dedicação. Então, assim, faltava tempo para ele às vezes, né? Era bem complicado isso. Imagino. Flávia, e na sua carreira você comentou que ia para frente do espelho, observava as meninas, mas tinha alguma profissional assim em especial que você se espelhava, que você tinha como referência? Ah, sim. No início da carreira, assim, a minha mestre, né? Tipo, eu preciso olhar ela para saber como se apresenta, foi a Sandra Nemberg. Eu achava ela muito charmosa, cheia de trejeitos, caras e bocas, e eu gostava daquilo. Eu não tinha senso crítico algum, eu achava aquilo bonito, entendeu? Eu achava legal, bom. E aí foi ela realmente que me inspirou, né? Assim, quando eu me preparei para esse primeiro teste, foi assistindo o Jornal Hoje. Assisti o Jornal Hoje e depois ia para frente do espelho fazer Sandra Nemberg. E você citou também que no começo da sua carreira você você pensou na possibilidade, agora eu vou para a TV, eu vou estudar, vou me formar. Foi um momento difícil essa questão de você não ter uma formação acadêmica? Como foi esse momento, início da carreira sem
uma especialização? No começo, assim, entrar no mercado foi aparentemente fácil, né? Assim, eu fui bem recebida, como eu te disse, eu não tinha noção nenhuma de mercado, eu não sabia o que as pessoas pensavam a respeito, nem sabia que os jornalistas, quem eram os jornalistas, o que eles né, pensavam a respeito disso. Então, como tudo, quando a gente não conhece, ou você tem muito medo ou você não tem medo nenhum, né? Então, eu não tinha medo nenhum. No começo foi fácil, mas com o passar do tempo, à medida que eu fui me estabelecendo e ocupando um espaço, as pessoas começaram a cobrar, né? Os outros colegas que tinham mais tempo, o próprio sindicato dos jornalistas. E aí eu vivi um período, eu, Oswaldo Nóbrega, Vânia Galceran, uma porção de gente que estava no mercado sem formação acadêmica, o momento em que o sindicato começou a cobrar. Foi para as empresas pedir que dispensasse as pessoas que não tinham diploma, contratasse apenas jornalistas profissionais e tal. E aí nós todos tivemos que ir para a universidade, tivemos que nos virar e começar um curso. Tivemos um apoio grande das empresas, na época todo mundo que estava trabalhando, os patrões se comprometeram, não, eles vão para a faculdade, mas ninguém vai sair daqui, eles são importantes para a gente, isso foi muito legal. E nos mantiveram, né, trabalhando ainda durante o período de faculdade, mas houve sim uma discriminação, uma perseguição, houve uma coisa até meio imatura. Era todo mundo muito jovem, né, tem jornalistas, a faculdade da Federal era nova, quer dizer, tinham poucos jornalistas formados, e aqueles que já exerciam a profissão há muitos anos, que não tinham diploma, ou tinham, mas já eram consagrados, assim, ninguém mais colocava em dúvida, né, a capacidade deles. Mas assim, a gente sofreu bastante preconceito mesmo, uma perseguição, uma caça às bruxas, foi bem difícil, mas eu reconheço que foi muito importante, foi muito bom, assim, por sorte, eu precisava muito trabalhar, se tivesse perdido o emprego naquela época teria sido bem difícil, mas assim, por sorte nada disso aconteceu e para mim, pessoalmente, foi muito bom, foi uma alavanca, né, foi um incentivo para estar preparada realmente para aquilo que eu ia fazer. Eu acho que a academia faz diferença, sim, para um profissional. Acabou se tornando aí um fato positivo, né? Porque teve uma perseguição, um momento ali de dificuldade, mas você foi para a universidade e acabou adquirindo aí mais conhecimento. Com acabou certeza. sendo um fato positivo, né? Para mim foi só ganho, assim, eles acabaram, porque para mim estava cômoda aquela situação, de certa maneira eu aprendi a fazer televisão fazendo, né, assim, e na verdade a gente aprende muita coisa na academia, mas é na prática mesmo que você vai descobrir, né, o jornalismo. Então, comigo foi um processo inverso, eu fiz jornalismo primeiro, de verdade, para depois ir para a academia conhecer a teoria, né. Mas foi muito bom, foi muito bom. Eu acho, assim, agradeço hoje a tudo isso, entendeu? A tudo isso que eu passei, outros colegas passaram, e que também foi divertido, a gente também ia, porque apesar de quererem que a gente não estivesse no mercado, desse lugar, a gente estava lá, então o pessoal odiava a gente, mas tinha que aguentar, e a gente se divertia com tudo isso, foi bom. Isso, que bacana. Nós preparamos um vídeo que conta um pouco da sua carreira, vamos assistir? Vamos lá. Flávia Vicunha nasceu em Porto Velho, capital do estado de Rondônia. É a caçula de 4 irmãos. Antes de ser jornalista, Flávia foi secretária, vendedora e trabalhou em uma agência de publicidade. Aos 24 anos, ela foi convidada para trabalhar como repórter na TV MS, que na época era afiliada da extinta Rede Manchete de televisão. Determinada e desinibida, logo conquistou destaque na profissão. Mas nem tudo foram flores. Flávia conta que, por não possuir formação acadêmica, enfrentou duras críticas e cobranças por parte dos colegas de profissão. A pressão dos jornalistas contribuiu e muito para a retomada dos estudos. Ela já trabalhou no Canal Rural, na TV Record, na TV Morena e TV Campo Grande. Em 2010, na segunda passagem pela TV Guarandi, a jornalista assumiu a bancada do Guarandi Notícias e, atualmente, continua na produção de reportagens e apresentação do telejornal. Que lindo, falta o Felipe. Verdade. Só apareceu Mariana.
Flávia, quando você começou a sua carreira, você imaginou que você construiria uma história assim tão bonita? Ah, não, eu não tinha noção nem de que isso daria certo, né? Era uma coisa muito assim, vamos ver o que vai dar, né? Até onde eu chego com isso. Foi uma surpresa muito gostosa, muito importante na minha vida, né? Fez toda a diferença. Eu construí tudo na minha vida a partir dessa carreira, né? Que eu pude dar condição para minha família, para mim, que eu estudei, enfim. O jornalismo foi um marco mesmo, de um caminho, né? Trilhar um caminho. Então, eu não imaginava realmente aonde eu pudesse chegar. E você falou também, você declarou recentemente que participou com muito orgulho da criação da TV Pantanal, nesse período que você esteve na universidade. Como foi essa experiência e como que isso contribuiu para o seu crescimento profissional? A TV Pantanal foi divertidíssimo também, né? Porque assim, não tinha nada, eu sou da primeira turma da Unidep, e aí não tinha TV, então assim, a gente ficou responsável por tudo. E era muito legal porque, tipo, eu, Osvaldo, Vânia, essa galera que já estava no mercado, a gente era meio que, sem querer ser presunçoso, mas professor dos colegas também, né? Porque, tipo, vamos fazer uma pauta, ninguém tinha a menor noção, a gente já fazia isso com o pé nas costas há muito tempo. Então, assim, a gente contribuía muito, né? Era um trabalho muito gostoso de se doar, de ensinar o outro, né? E motivo de orgulho também a gente ter participado, né, da criação de uma TV que hoje está lá, muito melhor do que na nossa época. A gente começou com uma ilhazinha pequenininha, poucos equipamentos e tal, e hoje tem uma estrutura bem bacana, né? Foi muito interessante. Realmente, eu tive recentemente visitando lá, eles estão renovando cada vez mais. Sim, 2012, não tem comparação com o que a gente iniciou lá, não. Uma estrutura muito bacana mesmo. Flávia, mas você também teve uma experiência muito legal trabalhando como assessora parlamentar. Fala pra gente como que é a rotina desse profissional em época de campanha política. É uma loucura, né? E é um trabalho que eu diria assim, apesar de eu ter ido fazer campanha como jornalista, eu acho que em campanha eleitoral e na assessoria parlamentar, você deixa um pouco de lado, você trabalha a comunicação, você é muito mais publicitário, não é, assessor de imprensa, né? Você é muito mais relações públicas do que jornalista. Porque você tem que estar sempre mostrando o lado positivo, né, de uma pessoa, de uma situação, um trabalho, quer dizer, você não tem a mesma liberdade do jornalismo. Mas eu acho que é um trabalho super interessante, assim, é uma outra convivência com os jornalistas, né? Você está de um outro lado. Acho que existe um preconceito grande ainda com relação a isso. Quem está na mídia trata a assessor de imprensa de um jeito diferente, assim, justamente por isso, porque não compreende, eu acho, o trabalho, a função. Quando você é um assessor parlamentar ou quando você está numa campanha, você está exercendo muito mais um trabalho de publicitário do que de jornalista. O teu conhecimento como jornalista ajuda, é evidente, né? Você vai ter senso crítico, você vai conseguir olhar as coisas de um outro jeito, você vai conseguir enxergar a informação, mas você é publicitário, você vai separar a informação que te interessa. É isso que, às vezes, quem nunca teve numa assessoria consegue ver, e aí tem um embate com o colega assessor porque acha que está defendendo o assessorado, né? E, na verdade, esse é o nosso trabalho. A gente tem que mostrar o que tem de melhor naquele produto ou naquela pessoa que a gente está assessorando. É isso, mas é muito legal. Eu acho que é uma experiência bacana que faz a gente crescer profissionalmente. Eu aprendi muito, sim. Trabalhei com profissionais muito legais, fazendo campanha principalmente, muita gente de fora, gente muito experiente, né? E isso me deu uma bagagem e uma visão diferente também. Viajou bastante nesse período? Viajei, fiz bastante coisa fora, colhi alguns frutos disso depois, né? Fazer outros trabalhos para o governo federal e tal, fazer umas coisas que... Assim, você estabelece muitas relações novas, né? Porque a gente vive aqui meio
fora do eixo aí, né? A gente está em Campo Grande, geograficamente está meio afastado de algumas coisas, mas aí você estabelece algumas relações profissionais que são importantes. Nesse período que você estava atuando nesse segmento um pouco diferente, vamos colocar assim, você tinha pensado em abandonar a profissão de jornalista, de apresentadora e coisa e tal? Pensava em retornar ou não? O que passava na sua cabeça nesse momento? Então, na verdade, assim, eu acho que são duas coisas bem diferentes. Você trabalhando como assessor parlamentar, você tem um ritmo diferente, não é aquela mesma correria do jornalismo diário e tal. Então, durante um tempo, eu exerci esse trabalho pensando mais na questão de tempo, de dinheiro e também de aprimoramento profissional, né? E voltar para o jornalismo é muito gostoso, porque é a minha casa, especialmente para a televisão, né? Porque é onde eu me sinto melhor, onde eu faço as coisas com mais facilidade. Eu acho que eu tenho mais qualidade de vida, né? Então, eu acho que eu fiz durante um tempo sem me preocupar muito quando é que eu voltaria, se eu voltaria ou não, mas voltar foi muito bom, com certeza. Agora, uma coisa que acontece quando a gente vai fazer campanha e, às vezes, assessoria parlamentar, é uma certa dificuldade para voltar, sim, para o mercado, né? Para voltar a exercer a função em redação e tal, né? Eu acho que tem ainda um preconceitozinho com relação a isso, por causa daquilo que eu estava dizendo anteriormente, que quem nunca fez tem um certo preconceito. É preciso fazer para saber que existe diferença, que o fato de eu estar exercendo, de eu ter sido assessora parlamentar, eu ter feito campanha, não quer dizer que eu agora, como jornalista, estou comprometida com esse trabalho que eu fiz. São trabalhos, né? Você pode fazer inúmeros trabalhos. E a Flávia, ela é uma profissional multimídia, né? Você trabalhou também no rádio. Trabalhei no rádio, é uma delícia. Eu trabalhei no rádio na implantação da Rádio CBN. Aliás, sinto ter trabalhado só nesse período, gostaria de ter trabalhado mais com rádio. Porque na época que eu trabalhei no rádio, mais ou menos em 95, quando veio a Rádio CBN para cá, a gente não tinha internet. Então, o rádio era a coisa mais rápida que existia, né? Ainda é muito rápido, mas era instantâneo, era maravilhoso, assim. Era um veículo que te proporcionava furar todo mundo, né? Essa coisa da gente dar a notícia em primeira mão. E a Rádio CBN, ela chegou com uma estrutura muito grande, contratou muitos profissionais, a gente tinha estrutura, funcionava lá na TV Morena. A gente tinha estrutura, tinha profissionais experientes e tal, então foi muito, muito bacana. Eu acho o rádio uma delícia, acho uma informação muito próxima, sabe, assim, de fácil compreensão, enfim, acho o rádio muito importante. Você, falando da sua profissão, você lembra de família, você lembra de amigos, momentos, conquistas, mas existe, assim, algum momento mais específico que você possa falar, isso aqui foi o mais importante que o jornalismo me proporcionou, algum momento especial, assim, da sua carreira? Foram vários, né, Marcos? Você trabalha com isso, você sabe que todo dia a gente está na rua e todo dia a gente vivencia uma história diferente, uma situação diferente. Eu acho que o jornalismo, ele proporciona, talvez diferente de outras profissões, não de todas, mas algumas, amadurecimento para a gente, né? Porque você tem contato com tudo o tempo todo. Então, se você estiver realmente ali de verdade, se estiver ali com o coração, de fato, você consegue enxergar muita coisa, consegue vivenciar as histórias das pessoas e amadurecer, né? Entender realmente como funciona a vida. Eu acho que a maturidade que eu tenho hoje são os filhos, são a família, são os amigos, são várias coisas, mas o jornalismo me proporcionou muito isso, sabe? Poder, sabe, a gente sabe um pouquinho de tudo, né? A gente não sabe muita coisa de nada, mas a gente sabe um pouquinho de tudo, a gente conhece um pouquinho de medicina, a gente conhece um pouquinho de economia, a gente conhece, né? A gente tem noções das coisas que outras pessoas talvez passem a vida e nunca vão ter contato. A gente vai para a favela, a gente vai para o presídio, a gente convive com o menor infrator, a gente convive com a dona de casa, com problema de enchente, com situações que a gente
não vai vivenciar todas elas numa vida só, na sua vida, você não consegue vivenciar. Então, você vivenciando isso na vida de outras pessoas, eu acho que te traz um crescimento pessoal, quando você está vivendo de verdade, muito grande. E eu acho que eu trago isso como a melhor coisa que o jornalismo me deu, a mais importante. É uma profissão muito bonita, né? Então, assim, eu aproveitei e aproveito. Que bom, que cada bacana. pedacinho. Flávia, gostaria que você avaliasse qual a sua opinião a respeito do jornalismo que é produzido atualmente aqui no nosso estado. Eu acho que a gente tem um jornalismo muito bom, diferente de muitas críticas que eu ouço. Eu acho que a gente tem excelentes profissionais aqui, que a gente faz um bom trabalho. Eu, quando viajo, vejo outras praças e tal, eu vejo que a gente tem um bom trabalho, sim, a gente tem um nível bom aqui. O que eu acho que falta e que tem acontecido com o jornalismo de uma maneira geral, isso não é coisa de véia, não, viu? Mas eu lembro de como a gente fazia jornalismo antes e de como se faz jornalismo hoje. Eu acho que falta senso crítico, é uma coisa muito... Essa informação rápida, né, que a internet trouxe principalmente, deixou o jornalismo... Eu acho que as pessoas às vezes perdem... o senso crítico, perdem a noção do que é uma notícia e do que é de interesse pessoal, ou do que é apenas uma curiosidade, sabe? Assim, eu acho que ficou muito difícil mensurar, ficou tudo uma coisa só. E eu vejo muita coisa, não só no nosso jornalismo, mas na mídia nacional também, que não é de interesse público, que é para sanar curiosidade, sabe? E eu acho isso uma irresponsabilidade muito grande, porque a gente está o tempo todo falando de outras pessoas, né? Então, a gente coloca no ar primeiro para apurar depois, né? Eu acho que a apuração era muito bem feita antigamente, e hoje em dia não é tudo assim, ó, vai, né? É o ritmo que a gente está, mas eu acho que tem que parar e pensar em como se fazer jornalismo legal, entendeu? Sem prejudicar as pessoas, sem lembrando que as consequências existem, né? Então, acho que falta um pouco mais desse cuidado, desse senso crítico, dessa responsabilidade. Não é tudo que é notícia. Tem muita coisa que não interessa. Eu acho que a gente faz um jornalismo de especulação, sabe? Coloca tudo no ar, tudo que se diz. E aí, quando a gente faz isso, a gente dá opinião, a gente faz juízo, né? E muitas vezes, é irreversível. Dependendo da situação ou do caso, é irreversível. E aí esse papo é até antigo, mas eu acho que acontece com muito mais frequência, de você destruir, né, a vida de uma pessoa. Eu vejo isso acontecer com frequência com menores que cometem crimes, sabe? Às vezes uma coisa que era pequena e a imprensa faz um estardalhaço, daí lá na frente se descobre que a participação do menino era isso aqui, quer dizer, ele teria recuperação, mas não vai ter mais, porque a autoestima dele já acabou, entendeu? O que foi dito a respeito disso, o rótulo que colocaram nele, ele não vai ter maturidade para se livrar daquilo. Então, é essa responsabilidade que às vezes eu acho que falta. E falta a gente ter menos preguiça,